Está no ar agora, Bizu X, o seu BizuCast Express. Eu sou o Albino Picado. E eu sou o Wellington Silva. Eu sou o André Keinert. E você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Nesse Bizu X iremos falar sobre um verdadeiro tabu. Aprendemos ao longo dos tempos que feedback deve ser face-to-face, ao vivo, presencial. E com os desafios do ambiente da pandemia, estamos vivendo os feedbacks digitais. Não devemos misturar os problemas anteriores da pandemia. Afinal, esse ponto de fazer feedbacks tem sido a maior das fraquezas da gestão ao longo dos anos. Então eu pergunto aos nossos participantes: o digital chegou para terminar de estragar os feedbacks ou chegou para ajudar os tímidos gestores? Fala aí, Wellington. Cara, esse é um tema bom de falar, né? Mas, assim como todos que a gente aborda aqui, né? Mas acho que o momento tá bem adequado pra esse assunto, né? Eu vou te falar, cara, que sinceramente ao longo da minha carreira eu não tive muita sorte de ter gestores que eram bons em dar feedbacks, né? Então, mesmo na época que era presencial, que tudo era mais, em tese, mais fácil, na época já era, os gestores que eu tive pelo menos tinham uma dificuldade em dar feedback de uma maneira clara, objetiva e deixando muito claro quais eram os pontos de oportunidade e quais eram as fortalezas, né? Então, acho que a questão não é o meio, não é se ele é digital ou não. Acho que nesse ponto, até seguindo a nossa linha lá da oratória, que a gente comentou que a falha tá sempre do comunicador, né? Tá muito mais na mão do gestor de conseguir fazer isso, de fazer que essa prática do feedback seja algo proveitoso, produtivo ou não, tá? Uma coisa que é bem clara aí, que deve ter mudado muito, eu não recebi nenhum feedback online, mas eu tenho certeza que os gestores que eram um pouco grosseiros, né, ou faltavam com ética, aposto que online devem ficar mais cuidadosos, né, com medo de estarem sendo gravados, né, como tudo, eu acho, reuniões, tem pessoas que não estão nem aí, mas eu acho que online tem vamos dizer assim, um filtro ali. Não, entendi o que você tá querendo dizer. É como se fosse assim, tipo, que medo que o cara pode estar gravando o que eu tô falando e me processar. Exato, assim, porque a gente sabe que tem feedbacks aí com assédio moral e tal, né? Agora, feedbacks, vamos dizer, bem positivos, em que não tem que pegar pesado com o colaborador ou criticar, eu acho que é bem tranquilo fazer online, né? Agora, situações, por exemplo, alguém reclamou do colaborador por algum comportamento e você ter que falar com o cara online, eu acho que deve estar sendo bem complicado, assim, para você realmente sentir, né, o que a pessoa tá achando do que você tá falando, se ela tá compreendendo, mesmo olhando face to face, camera on camera, você não consegue sentir feeling. Sabe, André, isso que você tá falando do câmera com câmera, eu vi semanas anteriores aí, eu vi um comentário bem interessante, que apesar de ser câmera, as pessoas gastam 50% do tempo olhando para a própria imagem. Exatamente. As pessoas ficam olhando, inclusive eu agora estava falando olhando para mim. Então, para você ver, que talvez fazer feedback só usando as tecnologias que a gente tem hoje, talvez tenha que ter uma ferramenta que bloqueasse a câmera para que você olhasse realmente a expressão da pessoa, né? E não o que ela tá emulando ali. Porque quando ela tá olhando para a própria imagem dela, ela melhora o enquadramento, ela muda isso é muito fato. Posição dos ombros. Isso é muito fato. Né? E daí você... Eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô olhando pra mim. Não faz cara de triste. Não faz cara de triste, né? Tipo, eu tô com uma cara meio brava. Nossa, tô entregando o sentimento. Policiando. Não é? Não consegue fazer o metaforando, né? Né? Então eu acho que isso daí deveria ser o câmera com câmera, só que a câmera do cara ele não vê. Então alguém deveria criar uma solução disso. Tem ferramentas como o nosso amigo Fabrício, ele tem uma solução na empresa dele que chama GoPro. Progo. É Progo. Nossa, é o contrário. Eu ia falar, que cara revolucionário. Vamos chamar ele, né? Nossa, legal. O cara criou o GoPro. Brabão. Progo. E é uma solução de feedbacks digital que é escrito. E normalmente quando a gente escuta isso, e eu tenho que afirmar que antes de ter a pandemia, se eu ouvisse uma pessoa falando que tá dando feedback por Skype pro outro, eu achava um absurdo enorme. Né? Isso aqui é a nossa realidade hoje. E o escrito, depois que eu fui conversar com o Fabrício, quando ele falou isso, ele falou: Albino,
o escrito, se o cara, nem que ele leia na frente do cara, mas quando o cara escreve o feedback, a tendência do feedback ter qualidade muito grande. Vamos lembrar lá de episódio, não sei número, procurem. Também vocês querem tudo de mão beijada, já tem conteúdo de graça, ainda quer que eu fale o número. É o feedback Sara. É um dos primeiros episódios, deve estar na classe de 0 a 10 ou de 10 a 20, BizuCast. Lá ele fala muito do método de você estruturar uma mensagem que você vai dar no feedback, usando até um pouquinho do conversas não violenta. Você fala a situação do que, da onde aquilo estava acontecendo, situa a pessoa, traz o que aconteceu de verdade e o impacto. Então, quando você pede pro cara escrever, as pessoas tendem a fazer um feedback mais bem estruturado. Sabe, porque é a coisa mais terrível que tem, a gente não quer falar aqui de feedback, mas quando o cara fala assim, você não dá valor pra empresa, você tá julgando o cara, tá colocando adjetivos, né? E eu acho que o digital, como tudo do digital, tá trazendo apoio pra coisas que a pessoa erra sem querer querendo, como diria o Chaves, sabe? O cara duvida que ele fale desse jeito porque ele tem vontade de magoar. Só que ele magoa. Sem querer querendo, né, meu? Mas eu vejo que esse ponto que tu comentaste sobre a questão de escrever o feedback, uma prática que eu vi que funcionava muito bem na empresa que eu trabalhei, era que no momento, pelo menos, tanto na autoavaliação, você tinha que colocar lá a tua percepção sobre alguns tópicos ali, especialmente a valores e entregas, né? E você tinha que escrever, né? Você, na tua autoavaliação, você tinha que escrever o porquê que você estava dando aquela pontuação para aquilo. Tipo uma avaliação 360, Exato, né? Exato, mas era exatamente isso. Que é muito bom. Vamos dizer assim, não substitui o feedback, a gente precisa entender, né? É um pedaço, né? Que ele é uma parte de feedback estruturado, mas como se fosse uma avaliação de desempenho, porque é uma coisa meio temporal, você vai fazer isso uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Isso, exato. E o feedback, as pessoas esquecem que o feedback tem que ser pontuado assim, por exemplo, o Wellington mandou ontem um relatório de fechamento da semana com linhas faltando. Eu tenho que ligar pro Wellington e falar assim, Wellington, o relatório, a respeito dos relatórios que você manda semanalmente, situação, né? O relatório que você enviou na última sexta veio faltando as últimas 1000 linhas. Fato, né? Fato. Aí impacto. Faltar as informações pode fazer com que as pessoas tomem uma decisão errada comercial. E tinha um gestor, perdão, Albino, tinha um gestor que eu trabalhei que ele falava assim, feedback bom é dado na hora. E aí, independente de ser digital ou presencial, cara, aí se acontecer, o gestor pegou aquilo, cara, eu acho que independente do momento, ele tem que se posicionar e dar, né, e falar, né? E talvez, difícil, né? E talvez o digital aí, Wellington, venha pra facilitar esse negócio de velocidade, né, André? Porque é difícil você encontrar, André, as pessoas disponíveis pra conversar. Então, muitas vezes, quando você registra no digital, você não perde de dar o retorno, de alimentar a pessoa com informações, e você pode buscar as pessoas depois pra conversar, né, André? Sim, eu acho que todo esse feedback online pra dar certo, ele precisa que essas conversas sejam um pouco constantes, assim, já tem uma intimidade digital, vamos dizer assim, com a pessoa com quem você tá falando. É aquela história, por exemplo, você me manda um WhatsApp, a gente conversa pelo menos uma vez ou a cada 2 dias, eu com qualquer um de vocês dois. Quando você tem essa proximidade, você até sabe se o cara tá escrevendo nervoso, bravo, irritado ou com pressa. Você que leu bravo aí, cara. Você que leu nervoso, eu falei normal. Mas quando você não tem essa proximidade quando ele tá falando, se você tiver de mau humor aquele dia, você vai achar que o cara tá te soltando os cachorros. Tá vendo? Você que leu bravo. Tá vendo? É você que tá lendo bravo. Mas, Albino, eu acho que isso aí a minha visão nesse ponto, de novo, é a questão da leitura não é da leitura de quem tá recebendo, mas de quem tá emitindo, né? Então, o fato é, independente de ser digital ou presencial, o feedback tem que ser dado, né? E o quanto antes, né? O mais rápido possível, né? Porque a gente não tá falando de avaliação de desempenho, né? A gente não tá falando feedback é que nem peixe. Tem que comer fresco, senão estraga rápido. Exatamente. Independente do canal e do meio, se é digital, presencial, né? Eu acho que o ponto-chave aí do feedback digital é você tentar o máximo possível tirar a frieza, né, a barreira que o ambiente digital acaba criando para algumas pessoas. E tem outras pessoas que não, que é muito natural uma conversa digital,
né? Tem gente que é filho aí do ICQ, do MSN, Do Mirk. que já cresceu com isso, e é muito natural uma conversa digital. E tem gente que teve que aprender agora na Mas, marra, André, na pandemia, como se portar diante da câmera, como falar, né? Então, eu acho que isso só tem a melhorar com o tempo. Então, mas o único ponto que eu queria deixar assim, pra gente pensar é se essas barreiras não somos nós mesmos que criamos. Porque a gente que tá achando que, puta, será que vai ficar frio? Será que não vai? Cara, a mensagem tem que ser dada. A gente tem que, nós no papel como gestores, a gente tem que passar essa informação de qualquer forma. Independente do meio. Agora, ele vai receber de tal coisa, cara, aí é o papel do gestor de saber como que ele vai transmitir essa mensagem. Eu acho importante deixar claro isso que você falou, Wellington. Por exemplo, se a pessoa captou a mensagem que você está querendo colocar nela. Igual você falou assim, eu não estava escrevendo bravo, sabe? Tem que deixar claro isso, sempre. Você está escutando o Bizu X, o seu BizuCast Express. Produzido e editado por BizuCast.